De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre mercado de trabalho, emprego, como conseguir procurar um emprego, uma nova vaga com condições mais favoráveis para que isso aconteça. Quem está aqui conosco é o Sérgio Sabino, que é diretor de marketing e planejamento comercial do grupo Michael Page para a América Latina. Sérgio, nós fomos às ruas e perguntamos para algumas pessoas quais são as principais dificuldades que elas encontram no momento de procurar um novo trabalho ou mesmo de enfrentar uma entrevista de emprego. Vamos às respostas. Eu acho que a dificuldade seria a timidez, né? E a pessoa, para conseguir um emprego, geralmente ela tem que ser mais desinibida, ser mais comunicativa, entendeu? E esses fatos acabam favorecendo dela não conseguir um bom emprego, uma boa apresentação. Eu acho que não tem muita dificuldade de procurar emprego hoje. Lá no centro tem o centro do trabalho, só você ir lá você consegue rapidão. E também tem muito mercado disponível. Se você quiser, você encontra, velho. Falta de comunicação, insegurança, timidez. Você fica muito nervoso na hora. Tem gente que faz um monte de cagada, esquece, fala um monte de besteira. É difícil. Tem que ter autocontrole. É complicado, né? Bastante difícil, né? As dificuldades são muitas, São né? muitas, elas variam de pessoa para pessoa, de nível para nível, de tamanho, de vontade, nível de carreira, momento profissional. Tudo varia na hora de se comportar para uma entrevista, né? Comentando um pouco sobre as dificuldades em conseguir emprego, hoje em dia, como eu falei, assim, é praticamente impossível quem não quiser não conseguir, né? Assim, as possibilidades são muitas, existem. Claro que para você conseguir as boas oportunidades, as melhores oportunidades, você precisa mostrar diferenciais. Essa competição aumentou muito também, né? Hoje em dia a gente fala, o momento de pleno emprego existe emprego para todo mundo? Quase todo mundo. Uhum. Mas as boas oportunidades, aquelas que vão proporcionar a você uma sequência positiva na carreira, ascensão profissional e social, a competitividade tem crescido bastante. Então você precisa ter sempre esse nível de atenção para a sua própria carreira, para o seu currículo, para o seu histórico profissional. Agora há pouco nós ouvimos alguns jovens, inclusive, né, se manifestando sobre essa questão. E uma coisa que chama muita atenção é a questão da linguagem, né? O recrutador, ele presta muita atenção, ele avalia muito a linguagem que esse candidato apresenta? Muito, muito. Na verdade, a entrevista, principalmente a presencial, ela tem como objetivo avaliar um perfil não só o técnico que o currículo diz, mas comportamental. Então, a maneira que a pessoa reage, a maneira que a pessoa coloca as suas ideias dentro de uma entrevista é uma reprodução do que a gente imagina que vai acontecer no trabalho, na vida cotidiana daquela empresa, daquela companhia. E nós, como contratados por outras empresas para recrutar por elas, precisamos zelar pelos valores corporativos, pela cultura da organização e tentar casar as características dessas pessoas que a gente entrevista com as características e os valores dessa empresa. Então, uma linguagem muito informal, muito difícil de você trazer para um universo mais concreto, a falta de objetividade em algumas respostas, você divagar demais numa entrevista, passam a sensação para o recrutador que não existe foco, não existe motivação naquele profissional. Isso pode reduzir as suas chances de conseguir uma boa oportunidade. Aproveitando que estamos falando para os jovens, né, muitos nos acompanham inclusive, nós temos mais uma pergunta para o Sérgio. Vamos a ela? Eu queria saber se tem algum problema de eu incrementar o meu currículo. Olha, se incrementar para você acrescentar informações que não são verdadeiras, obviamente que existe um problema, né? Currículo é um reflexo e tem que refletir a realidade da tua trajetória profissional. Por menor que seja a sua experiência, por menor que seja o seu conhecimento de mercado, ele precisa refletir o que de fato você tem como conquista profissional ou pessoal. Se você é um jovem profissional que tem pouca experiência ou nenhuma, você precisa valorizar as atividades acadêmicas que você fez, as atividades voluntárias que você possa ter feito, alguma viagem, algum intercâmbio, coisas que possam trazer para o recrutador uma informação positiva na hora de te diferenciar dos demais jovens. Isso é importante. Agora, colocar informações que você não teve, cursos que você não fez, habilidades que você não possui, principalmente idiomas, que é um caso clássico de pessoas que dizem que falam inglês, as pessoas são entrevistadas em inglês na maioria das consultorias, atenção a isso, obviamente impossível de acontecer. Não minta no seu currículo, isso é quase uma sentença de morte para a sua carreira ao resto da vida. E com relação às outras questões também, muito provavelmente esses dados vão ser checados, Perfeito, né? Claro. A checagem de referências, principalmente para os jovens, para os executivos mais experientes, ela é muito comum.
né? Por mais que você chegue a um determinado momento do processo de seleção, as suas referências, o seu histórico será validado por pessoas daquelas empresas que você disse para as quais trabalhou. Validar suas passagens, se você realmente trabalhou naquelas empresas, qual foi a avaliação dessas pessoas. Isso conta muito no processo de seleção. Sérgio, temos mais uma pergunta que veio das suas para você. Vamos a ela? Como uma pessoa deve se comportar numa entrevista, assim? Olha, não existe uma fórmula mágica, né? É claro que, de uma maneira geral, você precisa sempre se comportar de uma maneira muito educada, formal, né? Não necessariamente em todos os momentos. Depende da área que você será recrutado ou não. O mais importante é demonstrar na entrevista, primeiro, a sua motivação e vontade de estar lá, né? Um pouco de conhecimento sobre a empresa que busca a sua contratação, isso é importante. Mostrar também uma certa lógica nas suas trajetórias profissionais, mostrar o que você fez nas empresas pelas quais passou, quais foram os resultados que você conseguiu, mesmo que não tenha muitos números nos resultados, mas projetos que você desenvolveu, coisas que você trouxe de positivo nas suas passagens profissionais. Isso vai ser muito valorizado na hora de vender o seu perfil para essa empresa que quer te contratar. E Sérgio, no caso, antes de se chegar propriamente à entrevista, como fazer realmente para que o seu currículo chame a atenção de um selecionador? Olha, o mais importante é, primeiro, mantê-lo sempre atualizado, né? Por mais que você esteja muito bem estabelecido na empresa que você trabalha hoje, que você tem boas condições de trabalho atualmente, é sempre importante manter o seu currículo atualizado, dependendo da posição, até em 2 idiomas, né? Em português e em inglês. Isso porque, hoje em dia, as boas oportunidades têm nos procurado com mais velocidade. É bom ter sempre um currículo preparado. Isso pode fazer muita diferença na vida do recrutador, porque ele precisa de tempo. Tempo para ele é muito importante, ele coordena diversos processos de seleção ao mesmo tempo. Quanto mais rápido ele tiver acesso às suas informações, melhor. Uma ferramenta que ajudou muito isso, desde sua implementação, são as redes sociais, né? Pegar principalmente as redes profissionais de trabalho, você preservar ali, sempre atualizadas as suas informações, pode ajudar muito na velocidade desse recrutamento, né? Informações da sua trajetória, da sua perspectiva profissional e das suas habilidades e objetivos. Isso é super importante. Agora, uma outra informação importante é ser bastante equilibrado na forma como você faz essa busca. Não claro. Adianta ficar justamente tentando atingir vários alvos ao mesmo tempo. Uma coisa, você tocou um ponto super importante. Uma coisa que precisa existir para o candidato, na figura do candidato a uma oportunidade, é foco, né? Ele tem, claro, provavelmente vontade de tentar um outro setor, um outro segmento. O que ele precisa é ter um pouco de foco e não enviar o seu currículo para diversas oportunidades de diversos níveis. Isso também é muito prejudicial. Uma coisa que a gente percebe como empresa de recrutamento é um analista que tem uma experiência relativa numa determinada área, começa a enviar currículos para gerente, diretor, coordenador, enfim, falta um pouco de foco e a gente recebe todos esses currículos numa mesma base de dados e percebe a falta de foco dessa pessoa. Então, na verdade, procure sempre olhar primeiro para a sua própria carreira, para as coisas que você sabe fazer, que gosta de fazer e que pode proporcionar uma empresa, né? Se posicione como um produto, né? O que eu posso oferecer para aquela empresa? Para que ela me pague, né? Para que ela me compre da maneira mais adequada para mim e para ela. É dessa forma que você tem que pensar na sua própria carreira e disponibilizar o currículo para aquelas oportunidades que realmente fazem sentido. Um outro ponto importante que me ocorre agora é, caso você esteja procurando proativamente por uma oportunidade, por uma definição da própria companhia, a sua, você decidiu deixar aquela empresa. Você hoje busca uma nova oportunidade. Procure primeiro se acercar das pessoas que fazem parte da sua rede de contatos, das pessoas que você conhece para buscar indicações, buscar referências. Jamais chegue numa rede social aos 4 ventos para pessoas que você mal conhece, dizendo, olha, procuro emprego, preciso de trabalho. Isso, no saldo... o filme. Eu não diria queimar o filme, mas, na verdade, ela não traz nenhum benefício para você na hora da busca. Uhum. Isso não é muito levado em conta nessa hora. Então, se não é levado em conta positivamente, o saldo só pode ser negativo daí para diante. Hoje nós estamos conversando com o Sérgio Sabino, que é diretor de Marketing e Planejamento Comercial do Grupo Michael Page aqui para a América Latina. O nosso assunto é como melhorar suas chances para conseguir um bom emprego agora no ano de 2012. O contato do nosso convidado vai aparecer novamente aí no seu monitor. Este é o site www.pagepersonel.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com o nosso convidado a respeito deste assunto. Fique conosco. Até já.